Senador Marcos Duval fez um pronunciamento no Senado. Vi aqui uma notícia no site do Senado Federal. Está disponível o link aí na descrição. E tenho acompanhado, às vezes, algumas falas do senador Marcos Duval. Se você acompanha o canal aqui, nós já vimos algumas vezes aqui algumas falas dele, inclusive acionando a Corte Interamericana de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, a OEA. Enfim, os organismos internacionais no sentido de conseguir uma repreensão em face do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí li o texto aqui da notícia, né? Achei bastante interessante, inclusive ele faz aqui, ó, segundo o texto, né? Não assisti o pronunciamento ainda, mas segundo o texto, você pode estar vendo aí comigo, ó, e a gente vai assistir junto aqui. Ele diz, olha, Marcos Duval ainda afirmou que as eleições presidenciais de 2022 foram manipuladas por Moraes, à época presidente do TSE, em conluio com outros ministros do STF e com apoio do presidente dos Estados Unidos. Aqui é uma coisa bastante séria, né? Então, segundo o texto, afirma que o senador Marcos Duval disse que as eleições foram manipuladas pelo TSE em conluio com o STF e presidente Joe Biden dos Estados Unidos da América. E ele diz que provas... Filhão, dá um tempinho, por gentileza. Ele diz... Tudo bem. Ele diz que provas contundentes dessas fraudes já foram entregues às lideranças internacionais e o próprio secretário-geral do governo Trump está com a missão de torná-las públicas e iniciar o processo de condenação pelos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Então, como nós já trabalhamos muito para chegar à conclusão de que realmente, comprovadamente, as eleições do Brasil, eita, que é pesado, as eleições do Brasil foram fraudadas. E isso vai ser apresentado após o dia 20 de janeiro. Então vamos ver aí o pronunciamento do senador, coloquei aqui, parece que dura uns 5 minutos, vamos ver o que ele diz. Senador Marcos Duval. Vou colocar na velocidade 2, tá, pessoal? Vou colocar na velocidade 2, senão o vídeo fica muito extenso. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero dar um abraço para a família da Jonaia Dosch, lá de Minas Gerais, dizer que nós estamos cuidando da praia do Quintal dos Mineiros, que é o Espírito Santo é o Quintal dos Mineiros. Eles vão para a praia todo final de semana. Mandar um abraço então para o seu pai, para sua mãe e para você, tá bom? Bom, eu vou fazer aqui um resumo, porque a missão já foi cumprida, tudo que eu tinha que fazer já foi feito, e eu vou fazer só uma leitura resumindo isso. Bom, estamos vivendo, né, voltamos a viver um dos momentos mais sombrios da nossa história democrática. Subo aqui na tribuna hoje não só para mais uma denúncia, essa é a última, mas não para dizer que após... Está muito rápido, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais lento. Não estou nem entendendo. Aí. Vou colocar 1.5. Aí. 8 de janeiro, aliás, para dizer que após 8 de janeiro, eu trabalhei muito nas investigações e nas obtenções de documentos comprobatórios. São tantos crimes que não se conseguiria colocar todos aqui, principalmente falando no plenário. A gravidade das perseguições políticas, crimes contra a humanidade, tortura, censura, a destruição da nossa Constituição. Tudo sob a liderança do Alexandre de Moraes e sua equipe, inclusive, que responderão criminalmente por obedecer ordens ilegais, mesmo sabendo que uma ordem veio determinada pela Justiça. Isso encontra na Constituição. Entre o dia 8 e 11 de janeiro de 2023, quase 1.000 brasileiros, de forma arbitrária, foram presos. Entre eles, homens, mulheres grávidas, a relação está toda aqui, mulheres grávidas e até crianças, muitos também idosos, com idades avançadas, em condições vulneráveis, todos jogados no mesmo espaço, sem qualquer separação ou respeito à dignidade humana. Essas práticas desumanas configuram crimes contra a humanidade e violam tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Essas pessoas foram presas sem o devido processo legal, sem acusação, sem provas e milhares de outras violações. Em sua quase totalidade, eram apenas brasileiros que estavam ali exercendo a sua liberdade de expressão e manifestação de opiniões, conforme é permitido pela nossa Constituição. Famílias foram destruídas, brasileiros foram torturados, vidas foram ceifadas por uma repressão que se tornou a marca desse período autoritário. Falo também como senador da República que desde o dia 8 de janeiro de 2023 tenho sido, é notório, alvo de diretas perseguições do Alexandre de Moraes. Antes, nunca um senador da República teve seu gabinete invadido, sem o devido processo legal e sem comunicação ao Congresso e sem autorização da Procuradoria-Geral da República e sem qualquer fato determinado, ou seja, ache qualquer coisa. Minhas residências foram violadas, minha liberdade restringida e até hoje sou alvo de ações abusivas e ilegais. Toda hora, meu nome incluído em inquéritos, cada um mais absurdo que o outro. Minhas redes sociais ainda estão bloqueadas, e foi a segunda vez. E sempre quando eu publicava provas dos crimes do Alexandre, porque eu não fazia denúncia sem ter provas, ele então determinava a retirada das minhas redes sociais do ar. Meu salário foi suspenso, também é uma violação da Constituição, porque salário é inviolável, não só para senadores, mas para todos os brasileiros. E a motivação foi atingir também a minha família, porque eu sou provedor. Então, ele quis que a minha família também sofresse. Violou o artigo 53 da Constituição, mas não só comigo, mas com todos nós senadores e com os deputados federais. Meu passaporte diplomático foi suspenso, impedindo que eu cumpra missões importantes, principalmente na comissão que eu faço parte, que se refere à defesa nacional e relações internacionais. Tenho um compromisso agora em Washington, dia 4, 5 e 6 de dezembro, onde participarei de um encontro de senadores americanos ligados à área de inteligência.
Essas ações, senhoras e senhores senadores, não só apenas afronta a mim, mas a própria democracia. São crimes que continuam sendo cometidos contra um senador da República e contra deputados federais, e, consequentemente, contra todos os brasileiros a quais nós representamos. Mas o tempo dele está curto, graças a Deus. O que eu posso colocar para vocês é afirmar: não há mais dúvida alguma de que as eleições de 2022 foram manipuladas. Alexandre de Moraes, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, coordenou essas ações em conluio com alguns ministros do STF e com o apoio do governo Biden. Provas contundentes dessas fraudes já foram entregues a lideranças internacionais e o próximo secretário-geral do governo Trump está com a missão de torná-las públicas e iniciar o processo de condenação pelos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Então, como nós trabalhamos muito para chegar à conclusão de que, realmente, comprovadamente, as eleições do Brasil foram fraudadas. Então, isso vai ser apresentado após dia 20 de janeiro. O impacto inicial dessas denúncias será a suspensão do visto do Alexandre de Moraes para os Estados Unidos, bloqueio dos recursos que ele tem nos Estados Unidos, bloqueio de bens que ele tem nos Estados Unidos e muito mais. Mas esse é apenas o começo. Ele será impedido de transitar por qualquer país signatário do Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Só uma comparação aqui com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Até Vladimir Putin, líder de uma das maiores potências bélicas do mundo, foi julgado por essa mesma corte que julgará Alexandre de Moraes. E evitou viajar para o Brasil recentemente com medo de ser preso por essa corte. Que dirá Alexandre de Moraes, que não tem 1% do poderio que o Vladimir Putin tem. Então vocês vão realmente ver que ele não ficará impune. Eu me sinto com a missão cumprida. Denunciei os abusos, mostrei provas, fiz as denúncias nos tribunais internacionais, lutei contra as violações e levei a verdade para além das fronteiras. Apesar das perseguições, da censura, da retirada do meu salário, passaporte, continuarei até o dia em que Alexandre estiver atrás das grades. O próximo ano, a verdade irá à tona. A queda de Alexandre de Moraes será inevitável e ele quis desafiar a democracia, a nossa democracia, e subestimar a força do nosso povo brasileiro. Mas a justiça, a união do povo brasileiro está chegando e nós vamos levantar o troféu da vitória já no próximo ano. Assim eu encerro dizendo que não foi fácil e como tem histórias que falamos sobre cicatrizes, quanto mais ele me atacava e as pessoas achavam que eu estava sendo ferido, até os guerreiros espartanos, eu até busquei aqui que assim, era questão de orgulho você voltar de uma batalha com feridas. Se voltasse na batalha sem feridas, significava que você não estava guerreando. E se você voltasse das batalhas com feridas nas costas, significava que você estava querendo fugir da batalha. Isso foi com os samurais, com os vikings e tudo mais. É histórico essa questão. Se o senhor me permitir, o presidente também, você Claro. ainda tem 1 minuto e alguma coisa, é só para manifestar mais uma vez, não é a primeira, espero que seja a última, né? Mas eu vejo que a casa está demorando para reagir, mas manifestar a minha solidariedade com a sua situação. O senhor tentando cumprir o seu mandato, com o artigo 53 da Constituição debaixo do braço, aconteceu com Marcel Van Hatten ontem outra grande violação, por uma fala da tribuna, Bom, e o senhor... O senador, então, ele fala que as provas já foram entregues ao senador secretário-geral, que segundo ele eu já vi em alguns outros vídeos aqui, é o senador norte-americano Marcos Rubio, e que o Donald Trump já vai providenciar a condenação dele perante o Tribunal Penal Internacional. Nós já vimos aqui algumas situações que, de fato, o Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar pessoas, em uma competência suplementar, complementar à jurisdição nacional, não é hierarquicamente superior. Nós já apontamos aqui também que os Estados Unidos da América não são signatários do Estatuto de Roma, onde está previsto a competência do Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia. Então, talvez essa seria uma questão bastante interessante que nós vamos ver o deslinde, é evidente, né? O Tribunal Penal Internacional, de fato, tem agido, né, normalmente contra líderes ou pessoas do mais alto escalão, e o ministro do Supremo Tribunal Federal é uma pessoa do mais alto escalão do Poder Judiciário aqui no nosso país. Só que o Tribunal Penal Internacional, vamos observar que recentemente também decretou a prisão do ministro premier israelense Benjamin Netanyahu. Então, me parece que o TPI, o tribunal, é bem em relação ao aspecto político, né, não associa nem a esquerda nem a direita, até porque condenou e decretou a prisão do Putin, decretou a prisão do Benjamin Netanyahu, além de várias outras pessoas aí, inclusive dos terroristas do Hamas, os líderes terroristas do Hamas. Então, essa é uma verdade, o Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar. E aí o senador também afirma que há provas e irá apresentar essas provas. Essa é a questão que é mais, digamos assim, subliminar, mais misteriosa.
na medida em que essas provas dessas fraudes, né, seria importante que isso fosse apresentado a todos os brasileiros, né? Com toda certeza, todos nós temos curiosidade. Então, o que nos resta é aguardar até esse dia 20 de janeiro e ver se essas provas da fraude, da influência do presidente norte-americano Joe Biden, desse conluio que, segundo o senador Marcos Duval, existe entre o STF e o TSE, é importante. Então, aguardar. O que nos resta é aguardar até 20, para aí a gente consegue fazer uma análise profunda a respeito disso, né? E ver se realmente haverá ali impactos. Uma coisa que é muito relevante, meus caros, só que muita gente acaba deixando passar o seguinte: o STF é um órgão colegiado e a maioria das decisões do ministro Alexandre de Moraes são referendadas à unanimidade. Algumas acaba ficando a maioria, quando os julgamentos na turma que o ministro integra, acho que é a segunda turma, quer dizer, quando é na turma que o ministro integra, as decisões acabam sendo unânimes para a turma. Então tem essa questão que precisa ser considerada, é o seguinte: os posicionamentos do ministro em face, por exemplo, de senadores, de deputados federais, das pessoas de uma forma geral no Brasil, acabam sendo referendados pelos demais ministros. E aí você não pode partir da suposição de uma responsabilidade somente contra o ministro, desconsiderando os demais que o acompanham nas decisões. Isso aí tem que começar a ficar claro, porque o ministro acaba ficando com o alvo somente ele, quando na verdade as decisões dele são colegiadas, né? Elas são referendadas pelo colegiado, tá? Deixe o seu comentário, se inscreva aqui, se quiser dar uma sugestão de vídeo, lança aí, estamos à disposição, tá certo? Até o próximo vídeo, valeu!